e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé o exército, sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus, gente. Deus chamou o profeta e levou ele no vale de ossos secos. Rapaz, você vê, né? Está um apagão na rua e aqui tem luz. Ei, gente, é um milagre mesmo, né? Deus é bom, né, gente? Glória a Deus. Gente, Deus levou Ezequiel no cemitério de ossos, no cemitério de cadáveres, de esqueletos. O cemitério de ossos tem vida? Faz alguma coisa? Mas, segundo a profecia, a palavra de Deus se tornou um exército numeroso. Glória a Deus. Deus falou: Ezequiel, vem, eu vou te levar para o vale. E aquele vale de ossos secos representava toda a casa de Israel, que estavam mortos espiritualmente. Espiritualmente, eles estavam sem esperança, estavam mortos. O povo de Israel naquele momento estava sem esperança. Então, como eles não tinham mais esperança de que fosse acontecer alguma coisa na vida deles, da parte de Deus, então, após perder a esperança, automaticamente eles morreram espiritualmente. Então Deus estava vendo eles também como vale de ossos secos. Deus falou assim: Ezequiel, eu vou mostrar para o povo, para o meu povo,
eu sou o Senhor, Jesus. Eu vou mostrar para eles que mesmo eles sem esperança, eu vou mostrar para eles que de um cemitério de ossos, no vale de ossos, eu ressuscito um exército de pessoas vivas, para eles acreditar que eu posso fazer as suas vidas. O que era mais fácil, fazer na vida de um cemitério de ossos ou na vida de pessoas que estavam vivas? Que estavam vivas. Mas Deus fez do impossível se tornar possível para mostrar que Ele era o Senhor, era Deus. Deus levou o profeta no meio do cemitério de ossos e ressuscitou seres humanos, pessoas, um exército numeroso que não deu para contar. E Deus falou assim: profeta, profetiza a estes ossos. E quando ele profetizava, Ezequiel falou: e quando eu profetizava, eu escutava um ruído. Cada osso batendo no seu osso. Deus juntou cada osso no seu osso, tendões com tendões, pele por pele. E quando ele profetizava, ele escutava o sinal. Mas ele só viu se cumprir a profecia por completo quando ele terminou de profetizar. Mas no meio da profecia, ele já escutava o sinal. Eu estou falando, tem pessoas aqui hoje que estão no meio de um vale. Perdeu a esperança, perdeu as forças, e a sua fé está abalada. Deus está falando, a palavra que sai da sua boca, ela tem poder, ela tem força. Se você profetizar segundo a palavra de Deus, pastor, eu estou sem força, estou sem esperança. Mas se você profetizar, Deus te dá força, te dá esperança. O Espírito de Deus entra em você e te coloca de pé novamente. Tudo que está morto na sua vida começa a reviver através do poder da palavra de Deus que sai da sua boca. As palavras que saem da sua boca, elas saem com poder. Por isso que tem pessoas que quando praguejam contra a sua vida, se você não tiver uma proteção espiritual, aquelas palavras atingem você. Se você não tiver uma fé em Deus, todas as palavras de maldição negativa atingem você. E Deus fala assim, profeta, eu só quero que você profetiza, porque eu vou reviver esse vale de ossos de cemitério. O papel do profeta foi profetizar, e o papel de Deus foi ressuscitar aquele vale de ossos. Ele está falando, o seu papel é profetizar. Pastor, está dando tudo errado, está tudo difícil, está indo tudo de mal a pior. Profetiza que vai dar certo, que você vai conseguir, que você vai chegar, porque Deus vai mover céus e terra para fazer você ser um grande vencedor, para mudar a sua vida, essa história. Pastor, eu estou no fundo do poço, eu estou sem força, eu estou sem esperança. Se você profetizar em nome de Jesus, que você vai se levantar, o Espírito Santo entra em você e te levanta novamente na presença de Deus. Deus falou assim, agora você profetizou, o exército estava formado, estava de pé, mas faltava o Espírito. Então, como estava como Adão, ele foi como um boneco. Tinha olhos, mas não enxergava. Tinha ouvidos, mas não ouvia. Tinha pernas, mas não andava. Tinha braços, mas não movia. Porque faltou Deus soprar o fôlego de vida sobre Adão. Quando Deus soprou o oxigênio e Adão passou a ser alma vivente. Passou a falar, a enxergar, a ouvir. Foi a mesma coisa daquele vale. Aquele vale tinha aparência, tinha corpo, tinha fisionomia, mas não escutava, mas não falava, mas não andava, enquanto o Espírito não entrou neles. Deus falou, profeta, agora profetiza ao Espírito, nos 4 ventos da terra.
Quando o profeta profetizou nos 4 ventos da terra, o Espírito entrou no homem. E o homem, aquele exército, se tornou seres viventes. Aquele exército, aquele vale de ossos, se tornou um exército poderoso de pé, por causa do Espírito que entrou neles. Quando o Espírito entrou, eles tiveram vida. Então o homem sem o Espírito, ele não tem vida. Até Jesus entregou o Espírito para o Pai. Pai, nas suas mãos eu entrego o meu Espírito. O corpo morreu, mas o Espírito foi entregue para Deus, o Pai. Diga glória a Deus. Deus está falando. Assim, tem pessoas na minha casa hoje que ela tem aparência, tem fisionomia, mas ela está como vale de assassinos. Ela está morta, está sem esperança. Deus está podendo dizer: profetiza na vida deles, porque tudo que eles precisam, o meu Espírito vai entregar para eles hoje. Se você precisa de força, eu profetizo em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje com força. Se você precisa ser liberto, eu profetizo em nome de Jesus que a libertação de Deus vai chegar na tua vida. Se você precisa do Espírito Santo, eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito de Deus vai passar a morar em você de novo, em nome de Jesus. Eu profetizo no nome de Jesus. O profeta diz, Deus diz: profetiza, porque eles têm corpo, têm aparência, mas falta o Espírito. Mas quando eles receberam o Espírito dentro deles, eu ainda preciso colocar neles o meu Espírito, a minha presença. Diga glória a Deus. O Espírito que entrou neles foi o Espírito do homem, é o Espírito humano, mas eles precisavam do Espírito Santo. Porque quando você vê letra minúscula na Bíblia, Espírito, ele está se referindo ao Espírito do homem. E letra maiúscula é o Espírito de Deus. E olha o que ele diz no final. Olha o que ele diz no final. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e fareis sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus está tirando a sua vida espiritual, a sua vida da sepultura. Deus está tirando você e as pessoas na sua casa do vale de ossos secos, da sepultura, e Deus está trazendo você para a terra de Israel, para você viver uma vida nova na presença de Deus. Diga glória a Deus, gente. Deus está tirando você e a sua casa da sepultura. E Deus diz: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito. Está com letra maiúscula ou minúscula? É o Espírito Santo de Deus. Eu vou colocar em vocês o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Deus disse: eles já têm corpo, já têm espírito, só que para eles ter vida, precisa da minha presença, do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Eu e vocês, nós temos corpo e espírito, mas para ter vida com Deus, tem que ter Espírito Santo, a presença de Deus. Porque sem o Espírito Santo, o homem morre espiritualmente. Me fala um que se afastou do Espírito Santo e ficou vivo espiritualmente. Nenhum. Todos que se afastaram do Espírito Santo caíram, enfraqueceram, ficaram sem forças. Aí já não consegue orar mais, já não consegue jejuar mais, já não consegue vir para o culto, porque o Espírito Santo, ele se afastou do Espírito Santo. Por que Davi caiu? Porque
que será também? Porque enquanto ele estava com o coração em Deus, enquanto ele estava na presença do Espírito, ele ficou firme. Quando ele tirou o olhar de Deus, ele olhou para onde não devia. Olhou para uma mulher que não era sua e caiu com ela. Se o rei que nunca perdeu uma guerra no mundo, quando se afastou de Deus, caiu, imagine eu e você. Davi foi o único rei na Bíblia e no mundo que não perdeu uma guerra com os homens. E sabe qual foi a única guerra que Davi perdeu? Para ele mesmo. Davi perdeu para ele mesmo. Quando ele olhou para onde não devia, ele caiu. Porque se afastou de Deus. Deus está falando: vocês têm corpo, o meu povo tem aparência, mas tem um espírito. Mas se não tiver o Espírito Santo, não vai ter vida. E colocarei meu espírito em vocês, e vocês viverão. E Deus está falando: eu estou colocando a minha presença hoje em alguém aqui, e eu estou revivendo ele por dentro, em nome de Jesus. Deus está tirando todo o esfriamento, toda a fraqueza espiritual de você, e está colocando hoje na sua vida o Espírito Santo, a presença de Deus. Glória a Deus. Quem batizou Jesus? João Batista. Quando Jesus saiu das águas, quem desceu sobre ele? O Espírito. Porque na forma humana ele tinha aparência, tinha corpo, tinha um espírito, mas faltava algo que era maior que ele, que era maior que o corpo, que era maior que o espírito, que era o Espírito Santo. Glória a Deus. Algo que era maior que o corpo de Jesus era o Espírito, porque ele veio no corpo como eu e você, corruptível, de carne e osso. Então, nós temos que receber algo maior que nós, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é maior que o nosso corpo, é mais forte que nossa carne, é mais poderoso que o nosso prazer, que os nossos desejos, que as nossas vontades. Então, quando você recebe o Espírito Santo, aí morre em você e nasce Deus em você, a presença. Deus está falando: fala para eles que eu estou arrancando eles da sepultura, eu estou colocando neles o meu Espírito, presença. E olha que Jesus disse: eu sou a fonte da água da vida, e todo aquele que beber de mim nunca mais sentirá sede novamente. Está falando do Espírito. Todos aqueles que recebem o Espírito Santo, é cheio de Deus, não sente vontade, não sente desejo nas coisas do mundo. Se você sente vontade, sente prazer nas coisas do mundo, é porque você se afastou da presença de Deus. Porque quando você está cheio de Deus, você não tem mais sede nas coisas do mundo. Você não tem mais sede no cigarro, na bebida. Você não tem mais sede nas drogas. Porque o que está em você é maior do que a bebida, do que as drogas, do que os vícios. É o Espírito Santo de Deus. Deus está falando: eu estou colocando neles o Espírito. Deus está falando: tem pessoas aqui hoje que ela tem corpo, ela tem espírito e ela tem fé, mas está faltando você usar o que Deus te deu: autoridade na profecia, na palavra. Profetiza na tua vida que a partir de hoje tudo que estava dando errado vai dar certo. Pastor, o macumbeiro, o feiticeiro, o invejoso está lançando maldição na tua vida, mas profetiza no nome de Jesus, vai cair por terra. Em nome de Jesus, toda maldição, todo trabalho que for lançado é quebrado, é caído por terra através da palavra de Deus que saiu da tua boca. Pastor, eu estou enfermo, estou doente. Profetiza que você está curado, e quando você menos esperar, aquele câncer vai embora, aquela doença vai embora, por causa do poder da sua palavra, da profecia. Diga glória a Deus. E Deus está falando: você tem fé, você tem corpo e tem espírito, mas eu vou colocar o Espírito Santo e você precisa profetizar mais sobre a sua vida.
E tem coisas na sua vida que não tem dado certo porque tem pessoas que estão batendo nas suas costas, falando que é seu amigo, falando que é sua família, e está lançando maldição em você. Está falando que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Está falando que você não vai chegar, que você não vai conquistar. Mas Deus está falando, se você começar a profetizar a partir de hoje, no nome de Jesus, tudo que lançaram contra a sua vida vai cair por terra a partir de hoje. Glória a Deus. Através da profecia. Quer ver uma profecia poderosa que Jesus falou? Lázaro, vem. Profetizou. Daqui a pouco o espírito, a alma voltou e Lázaro reviveu. Nasceu carne, nasceu tendões, nasceu pele, e o homem que cheirava mal 4 dias reviveu, saiu para fora. Lázaro, vem para fora. Deu uma ordem, profetizou. Deus está falando, está faltando para as coisas dar mais certo na vida deles. Para mim trabalhar mais, para mim agir mais, eles precisam profetizar mais sobre a sua vida. Para de falar palavras de maldição, palavras negativas. Tem coisa na sua vida que não está dando certo, porque é você que está falando com as suas palavras. Você mesmo declara que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não vai chegar. E Deus está falando, fala para eles, parar de contar derrota. Fala para eles, parar de dizer maldições e começar a profetizar bênção, vitórias, que tudo que estava dando errado vai começar a dar certo a partir de hoje. E até o que era para dar errado na sua vida, Deus vai fazer dar certo, por causa das suas palavras. E a palavra tem um poder terrível, que você não tem ideia. A palavra tem um poder terrível. E se você tiver o Espírito de Deus, o poder que sai da sua palavra é mais poderoso ainda. No mundo espiritual, ele é potencializado, a sua palavra. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, e tiver o Espírito de Deus, o poder que sai da sua boca, da palavra, ele é potencializado 3 vezes mais no mundo espiritual. Então tudo que você profetiza acaba acontecendo por causa do Espírito de Deus que está na sua vida. E você vê que tem coisas que você fala e não acontece. Tem coisas que tem pessoas que falam e não acontece, porque precisa da presença de Deus, do Espírito Santo. E tem pessoas que estão sofrendo ataques espirituais, porque tem pessoas que estão amaldiçoando a sua vida, estão lançando praga, maldição. E você está dando um passo para frente e 2 para trás. Você anda 3 para frente e 5 para trás. Você anda e não sai da onde, gente? Entra ano e sai ano, a sua vida fica do mesmo jeito. Entra mês e sai mês, e você viu que nada mudou na sua vida. Por quê? Porque tem pessoas por detrás que lançam maldição, palavras contra a sua vida. E Deus está falando, eu vou colocar neles o meu espírito para blindá-los, para protegê-los, e falar para eles profetizar, que tudo que eles profetizar no nome de Jesus, Deus vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Desde cura a libertação, a milagres, Deus vai fazer na sua vida, através do poder da palavra. E aí, era um vale de ossos. Aí começou a nascer carne, começou a nascer pele, começou a nascer tendões. Imagina você ir no cemitério e ver um monte de ossos se batendo um com o outro. De repente nascer carne, nascer tendões, nascer pele, solto. Tem pessoas aqui hoje que estavam mortas espiritualmente. Mas através dessa palavra, Deus está te ressuscitando de novo. De dentro para fora. Tem pessoas na sua família que já serviram a Deus. Ficaram sepultados. Foram sepultados. Estão mortos espiritualmente. E Deus está falando, profetiza na vida deles, que eu vou revivê-los através do meu Espírito, da minha presença. Eu vou colocar a minha presença neles de novo. E
vou fazê-los reviver em nome de Jesus. Porque uma vez que você se batizou e aceitou Jesus, quando você se afasta, você não tem vida. Exatamente. Você tem vida terrena, mas vida espiritual. Você não tem força. Quando você aceitou Jesus e se afasta, o Espírito Santo se afasta de você. O Espírito Santo não permanece com você. Mas pastor, mas não aconteceu nada comigo. Misericórdia, livramento que Deus tem te dado. Mas é diferente de você ter um Espírito. É diferente. Não tem como a pessoa se afastar da palavra de Deus, do Espírito de Deus, e Deus continuar com ela. Não tem como. Se alguém te ensinar isso um dia, fuja, porque é a maior mentira. Não tem como você se afastar da palavra e se afastar de Deus e o Espírito Santo continuar em você. Não tem como. É uma ligação. Enquanto você estiver ligado na palavra de Deus, o Espírito Santo vai habitar em você, vai habitar em você. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo se alimenta do quê? Da palavra. O Espírito Santo não se alimenta de acém, de picanha, de churrasco. O Espírito Santo não se alimenta de bebidas. O Espírito Santo só se alimenta de uma coisa: da palavra de Deus. Glória a Deus. Então você tem que alimentar o Espírito Santo em você. Pastor, eu recebi o Espírito Santo, mas você tem que alimentar ele. E como você alimenta? Através da palavra. E a oração também é um combustível, né? Se você só lê a Bíblia e não ora, não adianta. Os dois têm que andar juntos. Você tem que viver em oração na palavra de Deus para manter o Espírito Santo em você. Quando Jesus vinha do monte, os fariseus queriam pegá-lo, usando o que? A palavra. Só que Jesus estava vindo da onde? Do monte. E Jesus não ia no monte para brincar, para dançar. Não. Jesus ia no monte para se derramar, para orar, para se humilhar para o Pai. Mas sempre quando ele descia do monte, no meio do caminho se levantavam os fariseus, os hipócritas, para pegar Jesus aonde? Mas ele vinha acabado da oração, tinha acabado de sair da oração e estava cheio da palavra de Deus dentro dele. O Espírito Santo levou Jesus para onde? Para o deserto. E Satanás usou o quê? Jesus andou com a Bíblia no deserto, mas a Bíblia estava o quê? Dentro? A palavra estava dentro dele. Satanás, está escrito, nem só de pão viverá. Aí Jesus também usou a palavra, também está escrito lá. Não, o diabo disse, né? Transforma essas pedras. Aí Jesus disse, está escrito, não só de pão. Mas Jesus falou que estava o quê? Na onde? A palavra. Porque a palavra estava guardada aqui, ó, no seu coração. E o coração de Deus é esse aqui, ó. Pensamento. Isso aqui é nosso, mas esse aqui é de Deus. Esse aqui não pensa, não raciocina. Esse aqui pensa, esse aqui raciocina. Então você tem que guardar a palavra onde, gente? No seu pensamento, na sua mente. Aí você vai alimentar o Espírito de Deus dentro de você. Glória a Deus. E para encerrar a palavra, ele profetizou no meio do vale. Ele está falando, é no meio do vale que eu vou glorificar o meu nome na vida deles. Falar para eles que é no meio do vale, que é na sepultura, que eu vou glorificar o meu nome na vida deles. Deus está falando, falar para eles profetizar no meio do vale que eles estão, que eu vou glorificar o meu nome na vida deles, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus. Profetiza no meio do vale, profetiza no deserto, profetiza quando estiver dando tudo errado, quando tudo estiver difícil, quando todo mundo estiver contra você, profetiza, porque é no meio dessa tribulação, é no meio do vale, do deserto, que Deus vai manifestar a glória dele.
Diga glória a Deus. Glória a Deus, gente. Então feche os olhos. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. O Senhor nos ensinou nessa noite que é no meio do vale que o Senhor vai manifestar a sua glória em nossa gente. É no meio do vale de ossos secos que o Senhor vai manifestar o seu poder, a sua grandeza. É no meio do vale, meu Deus, que vamos vencer, que vamos prosperar. Porque o profeta profetizou no cemitério de ossos. E ele viu, meu Deus, aqueles ossos reviverem, se tornarem em pessoas. E tem pessoas aqui, meu Deus, passando no vale, no deserto. E o Senhor disse: fala para eles profetizarem no meio desse deserto, desse vale, que eu vou glorificar o meu nome na vida deles, no meio desse vale. E eu vou arrancá-los da sepultura, da morte, e vou trazê-los para a minha presença e colocar o Espírito em nome de Jesus. A igreja ora assim: meu Deus, Senhor Jesus, a partir de hoje eu vou profetizar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, porque eu creio que tudo aquilo que era morte na minha vida vai se tornar vida em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Glória a nome de Jesus. Amém, gente? Posso pedir sua oferta, meu Jesus?